Estamos falando bastante sobre igreja, igreja missional, missão. Alguém me perguntou, mas então o que é igreja missional na prática? Eu acho que, para responder a essas perguntas, eu gostaria de fazer algumas colocações. A primeira delas é que a gente tem, no livro de Atos, exemplificado algumas igrejas que foram missionais. A Igreja Apostólica, ela nasceu com o DNA missional. No início, na Igreja de Jerusalém, assim quando Cristo foi embora, os discípulos ficaram muito acomodados, as pessoas não queriam sair de Jerusalém, a igreja estava bombando a central de Jerusalém e ninguém queria sair. E sabe o que o Espírito Santo permitiu que acontecesse? A perseguição. E aí depois surge a famosa igreja de Antioquia. E quando você vai estudar a igreja de Antioquia, você vê características missionais. E quem é que foi contratado para serem os dois obreiros bíblicos dessa igreja de Antioquia? Estevão, já ouviram falar nele? E também Saulo, depois Paulo. Era talvez a segunda cidade mais importante da estrutura romana. E quando o trabalho estava organizado, eis que Paulo vai embora, porque a igreja estava preparada para ser missional, para sair, para ser enviada, para fazer a diferença. E agora eu queria colocar para você 3 características missionais importantes. A primeira característica de uma igreja missional é que você precisa tirar o foco do seu umbigo e deixar o foco interno e passar a ter também um foco externo. Pensar nos que estão lá fora. Essa é a primeira característica. Eu gostaria de enfatizar o aspecto 2, o shift missional, a característica missional, que é um foco de programas, eventos. Muitas vezes nós somos eventistas do 7º dia. Ou seja, o quê? Adventistas ou eventistas ou uma igreja de programa. Nós criamos tantas coisas, tanta estrutura, que nós não temos tempo de atender as pessoas. Em vez de ser uma igreja de programa, é uma igreja que vai cuidar das pessoas, atenção às pessoas. E a frase que a gente ouve todo o tempo é gente cuidando de gente. A sua igreja tem essa preocupação, investe na formação de líderes. O que é que você tem feito? Existe uma escola? Existe um preparo? Ou você simplesmente imagina que as pessoas vão amanhecer na sua casa e elas vão dizer, pastor, queridos, eu agora estou aqui para servir a nossa comunidade. Se a gente não prepara, não dá para você colher onde você não plantou. O terceiro aspecto é justamente, em vez de ter o foco no prédio, na estrutura, focar o reino de Deus, aumentar os pontos de luz. E como é que você pode fazer isso? Dizem alguns que quando a igreja coloca ar-condicionado, banco estofado, a maioria delas se acomoda tão bem nessa estrutura que é capaz até de dar algum dinheiro para se enviar algum missionário, mas querem ficar livre da responsabilidade da missão. Isso definitivamente não é uma igreja missional, isso é uma estratégia satânica para mobilizar a influência e a força do chamado de Deus, o chamado que você recebeu de Deus. Então, o terceiro shift, a coisa mais importante é você se preparar a sua comunidade para expandir o reino de Deus, criar novos pontos de luz, plantar novas igrejas, estar onde você ainda não esteve. Existe a necessidade de cobrirmos um maior território. Lembrando que Deus é um Deus de multiplicação. Portanto, é importante que você se apaixone pela sua cidade, você ore pela sua cidade, goste da sua cidade e sonhe. Ouça a voz de Deus. Deixe que Ele te envie em qualquer lugar. Não pense em ser cristão somente quando você estiver na igreja, mas seja cristão na rua, na escola, onde você estiver. Faça isso todos os dias e você vai ser uma pessoa missional. Vai seguir o método de Cristo.